Bom dia! Dando início ao nosso café com conexão. Já deixei uma música aqui tocando para me conectar, para interiorizar e vir a mensagem para vocês, porque hoje nós vamos falar sobre o propósito maior. Bom dia! As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência, vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera, tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo, aonde tem prova. Bom dia, Paula, bem-vindo. Faz parte do propósito quando você chora, tem propósito na aflição. Bom dia, Viviane. Tem propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito. Bom dia, Kelly. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência, vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Hoje nós vamos falar sobre o propósito maior. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo. Todos nós temos. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição, tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. A sua vida será testemunho, muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade nessa geração. A sua vida será testemunho, muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo, aonde tem prova. Bom dia, Cláudia. Faz parte do propósito quando Bom dia, Lobo Solitário, propósito. que acompanha aqui já tem alguns dias. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito. Tem propósito no meu silêncio, tem propósito nesse processo, aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição, tem um propósito. Bom dia, Cláudia. Minha mentorada, olha que gostoso. Já acompanham há algum tempo, estão aqui. E é sobre isso. Você vai entender no final, e todos que estão aqui nessa live. Tem um propósito maior. Bom dia, Márcia. Bom dia, Tia Helena. Bom dia, bom dia. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse propósito maior. E eu vou começar com algumas perguntas. Para que você nasceu? Por que você está aqui? Qual o seu propósito? Como você olha para o universo? Você admira a grandiosidade, a maravilha desse universo? Ou você nunca parou para perceber isso? Ou você faz isso de vez em quando? Por que você passa a vida correndo? Correndo atrás do quê? Ou de quem? Por quem você vive assim? Nesse afoito e nessa correria? Você aprecia o trajeto
Ou você foca só na linha de chegada? Bom dia, Dani. Bom dia, Lu. Que bom. Bem-vindas. Para tudo na vida, gente, tem um para quê, ou um porquê, ou um porquê. Leva isso na tua vida. Bom dia, Dani. Bom dia. Um porquê, um para quem ou um porquê. O que isso tem a ver com propósito? Tem tudo a ver e vocês vão compreender no decorrer dessa live. Você compreender, por exemplo, por que você nasceu, para que você está aqui, vai mudar a tua vida. Vai mudar a sua vida. Tenha certeza. E na Bíblia a gente percebe, na passagem que Davi demonstrou, toda a admiração dele pela grandiosidade e as maravilhas e a beleza e a magnitude do universo. Bom dia, Silvia, bem-vinda. Nós geralmente não olhamos dessa forma, não da forma talvez como Davi viu. A gente talvez faça isso de vez em quando, ou talvez quando precisa conversar um pouquinho mais com Deus, ou de repente quando tá num momento mais tranquilo. Mas e por quê? Por que a gente não consegue reconhecer essa grandiosidade, essa maravilha que Deus colocou para nós? Por que a gente está correndo atrás de realizações pessoais? Você já parou para perguntar isso para você? Tudo bem você buscar a sua realização pessoal, não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Mas, e o caminho? E o trajeto que te levou nessa realização? Você reconhece? Admira? Bom dia, Paty. Para quem passa a vida correndo, não tem tempo de apreciar. Não tem tempo de admirar e reconhecer a trajetória, porque ela só focou no resultado. Por isso que muitas pessoas chegam e falam: ai, porque eu quero uma realização, eu quero um sucesso, eu quero um dinheiro. Isso tudo vai vir, mas e o seu trajeto? O que você tem que aprender nesse caminho que você está trilhando? O que você precisa reconhecer ali? O que você precisa admirar ali? Alguns nunca alcançam essa realização e esse sucesso e se frustra, se revolta, reclama e vive uma vida ao acaso, sem absolutamente nenhum propósito. Outros alcançam essa realização. Mas o propósito mesmo, o maior propósito, é muito maior do que alcançar uma realização pessoal, uma felicidade, uma paz de espírito, família, carreira. É muito além disso. É um propósito maior. Bom dia, Lucicleia. Bom dia, gente nova por aqui. Por isso que talvez até hoje você realmente tenha vivido alguns propósitos, como, por exemplo, ter uma carreira bem-sucedida, constituir uma família e tal, mas não tem uma satisfação plena, uma realização plena. Você carrega um certo vazio, uma certa tristeza que você não sabe o para quê. É aí que entra um propósito maior. Então, você ter tudo isso, tá tudo certo, mas o que é além disso? E é muito possível também que você tá aí feliz com a tua família, com as suas finanças, com a sua profissão, com a sua carreira, mas você não pode parar aí. Bom dia. Você não nasceu
para ser bem-sucedido somente em algumas áreas, mas em todas. Sim, e por quê? Porque Deus criou a gente para viver uma vida plena, para viver em plenitude, para se satisfazer. Quando eu estou satisfeita, quando eu vivo uma vida plena, aí eu vou alcançando algo muito maior. Mas você se realizou pessoal, tá num relacionamento legal, tá na carreira boa, o financeiro tá bom, e daí você para. E você começa a viver num piloto automático. E você daí não sai mais dessa zona de conforto que você encontrou. Você não busca novas coisas, você não se arrisca, você não evolui, você estagna, você para. E você começa a viver mais do mesmo. E daí, com o tempo, isso vai te gerar uma certa angústia, uma certa insatisfação. Você vai começar a olhar, mas caramba, eu tenho tudo o que eu desejei, parece que não tá bom. Porque talvez esse propósito maior foi deixado de lado. E esse propósito maior para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos nós é algo eterno. Saber disso é fundamental para viver uma vida intencional. Temos que ter intenção em tudo. Ou seja, tudo tem que ter um para quê, um porquê. Então, se você já alcançou isso, qual é o propósito maior? É você seguir adiante. É você entrar num processo de evolução constante. Porque se você se basta com uma realização pessoal, financeira e carreira, você não está olhando para as outras áreas da vida. São 12 áreas. Mas eu não quero olhar. Por quê? Porque talvez algo naquela área que você realmente ainda não se realizou tenha uma ferida. Aí é o seu propósito de evolução. Cura, ressignificação, compreensão, liberação. Porque talvez o que você alcançou até hoje, que você tinha como propósito, e tá tudo bem, ter uma família estruturada, ter um financeiro muito bom, ter uma carreira de sucesso, tudo veio bem tranquilo. E aquilo que te dói? E aquilo que você não quer olhar? E aquilo que você não quer ressignificar? Onde está o seu propósito de evolução nessa vida? Onde está o seu propósito de transformação? Onde está o seu propósito de fazer algo diferente nessa vida? Por que você está aqui? É o título de hoje. E se você carrega algo que te dói, e que talvez até hoje você olhou e deixou debaixo do tapete, talvez aí é a sua maior evolução. Talvez aí é a sua maior satisfação. Talvez aí é a sua maior plenitude, completude. Porque você vai olhar para aquilo que te dói. E a hora que eu curo aquilo que me dói, eu ressignifico um trauma, ali sim eu chego num outro nível e me aproximo ainda mais de Deus. Então a vida é curta demais e nós não sabemos o dia de amanhã. Nós só precisamos entender que sem Deus e sem esse propósito maior de evolução constante e transformação, eu não sou ninguém. Ter intenção. Eu tenho a intenção de melhorar tal coisa, eu tenho intenção de curar isso aqui, eu tenho intenção de transbordar na vida do outro, eu tenho não viver só numa zona de conforto que você conseguiu.
Você viver nessa zona de conforto, ter uma bela família, um financeiro muito bom, uma carreira bem-sucedida, mas não transbordar na vida do outro, não ter um propósito maior, você tá tão ruim quanto aquele que não encontrou nada disso. Para que você veio nesse mundo? Saber o seu para quê te leva a ter um relacionamento íntimo com Deus, sim, e a viver uma vida mais plena, mais realizada, com mais satisfação, em busca do quê? De uma constante evolução, de uma constante transformação. Bom dia, Evelyn, bom dia, Alessandra. A vida, ela não é medida pela quantidade de respirações que temos, mas pelo número de vezes que nos faltou fôlego. Porque é aí que você se capacita. E é aí que você conclui e compreende que sem Deus você não é ninguém. É o número de vezes que realmente você se viu sem saída, porque foi aí que você mais evoluiu. Na sua maior dor está seu maior talento. Onde está a sua vulnerabilidade? Onde está aquela dor que você deixou de lado? Onde está aquela coisa que você não quer olhar? Talvez aí está o seu grande propósito para a humanidade. Olha só, o lobo falando, eu vim aqui para evoluir como ser humano e ser útil ao próximo. Maravilhoso. Ser útil como? De que forma? Para quê? Por quem? Vão respondendo essas perguntas, porque é nas perguntas que vocês se conectam ainda mais a Deus e a esse propósito maior. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Cris. A evolução é constante e diária. Pega essa chave. A evolução é constante e diária. É no processo, é no caminho, é no trajeto que você é transformado. Por isso que aquele, como eu falei lá no início da live, que não admira o trajeto, não reconhece o caminho e foca só no resultado, pouco evolui, pouco é transformado. Quando você está num caminho que te leva àquilo que você deseja, mas você aprecia, você admira, lembra? Davi admirava as maravilhas de Deus. Você reconhece tudo que Deus já está fazendo no seu dia a dia. Você reconhece o quanto você está evoluindo. Aí sim, a sua vida é transformada. Aí acontece a sua grande transformação. É no processo que você é transformado. O sucesso, a realização, o dinheiro, tudo vai vir. Mas você tem que reconhecer esse processo, reconhecer esse propósito maior de cura e ressignificação. Você não nasceu por acaso, tenha certeza disso. Você não nasceu apenas para crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, constituir família, se aposentar e morrer. Isso não é propósito. Isso são pequenos propósitos que algumas pessoas, que a maioria das pessoas escolhem. Mas isso é viver numa caixa. Isso é ir com a manada. Bom dia, Gabriele. Isso é você viver num piloto automático, numa zona de conforto. Isso é você fazer o que a grande maioria faz. É isso realmente que você deseja? Ou isso é você fazer aquilo que o sistema traz como propósito e missão? Porque talvez você veio de um sistema no qual todo mundo cresceu, estudou,
trabalhou, casou, teve filhos, aposentou e morreu. Agora eu pergunto você, o que você veio fazer além disso? Se isso tudo faz sentido para você, crescer, estudar, trabalhar, ter filhos, tudo mais, cachorro, papagaio, periquito, tudo certo. Mas e além disso? Onde está? O que é esse além do básico? Isso é um propósito maior. Porque isso aí todo mundo faz. E quem não faz, porque também não faz sentido isso. Mas por isso que cada um tem algo a mais para este mundo. Esse é o para quê. Por que você está aqui? E talvez você ainda também não sabe esse para quê e o porquê, porque também te colocaram numa caixinha, né? Talvez teu sistema, quando você era criança, você vai crescer, vai estudar, vai ter família, blá, 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 e você não consegue, de repente, ter forças suficientes para ir para o seu verdadeiro propósito, ou para fazer um pouco diferente. E você fica nesse piloto automático. E você fica dentro dessa caixinha que te colocaram. Por isso que você vive... eu tô feliz, mas não tô. Eu não sei pra que eu vim, não sei o que eu faço, não sei o que eu tenho de bom, de talentos. Saia da caixa. Saia da gaiola que te colocaram. Você é o adulto aqui. Rompe o casulo e bata asas. Faça algo por você. Para que você também possa fazer para o outro. Então, enquanto você... E de repente, gente, eu encontro pessoas, assim, a gente atende e percebe isso. Ela tá dentro da gaiola, a gaiola tá com a portinha aberta. Mas eu não consigo. Não tenho forças. Vai que eu vou. O que vão falar de mim? O que vão pensar? Como vai ser lá fora? Por quê? Porque você sair, voar, ir para esse propósito maior é você ir para o desconhecido. E no lugar em que você tá, é tudo conhecido. Ou seja, você sabe com o que vai deparar, o que vai viver, o que vai ter, o que vai receber. Tá, vai vivendo. Tá, e se eu alcançar um novo voo? Se eu for para um lugar um pouquinho diferente? Eu gosto daquele lugar, mas vai que eu chego lá e não gosto. Vai que eu vou para lá e minha família me critica. Vai que eu vou para lá e os outros falam mal. Enquanto você depender da opinião dos outros, enquanto você depender da aprovação dos outros, você não sai da gaiola mesmo com a porta aberta. Você não vai para esse propósito maior. Então você veio aqui para algo. E esse algo é único e é seu. É a sua essência. É algo da sua alma. Quantas pessoas nascem, trabalham, aposentam, morrem e não sabem o propósito? Quantas já vivem isso? E o quanto a gente vê realmente pessoas com uma vida plena. Por que que você ainda não foi em busca dessa vida plena? O que falta para você começar esse caminho? Falta, de repente, você olhar para essas feridas emocionais que você carrega. Você se liberar de crenças ou de coisas que o sistema falou que tem que ser assim. Não tem que nada. Tem o que faz sentido para você. Perceba, isso faz sentido? Não. Por que você faz o que você faz, então? O que você ganha permanecendo onde você está? E o que você ganha se você fizer diferente? Ou melhor, o que você perde se você fizer diferente? Porque talvez você vai perder algumas coisas, mas é para ganhar algo a mais lá na frente. A vida é feita de escolhas. Olá, Paty, eu vim para aprender e fazer a diferença. Ok. Aprender o quê?
Fazer a diferença onde? Com quem? Então, reconhecer já que no seu trajeto, no seu caminhar, você já está nessa evolução e está buscando isso, faz a diferença. Curar essas feridas, esses bloqueios, sair dessa caixinha. Gente, a caixinha é o sistema, tá? E para pertencer, e por um amor cego, a gente deixa de fazer muitas coisas. E não é que eu tô julgando o sistema, de jeito nenhum. Por quê? Porque o sistema às vezes fala para você ficar nessa caixinha, porque ele te ama demais. É por um amor cego. Fica aqui, porque aqui é seguro. Aqui a gente cuida. E talvez foi isso que você recebeu do teu sistema e tá tudo certo. Só que você é o adulto aqui. Fala, não, agora eu dou conta. E se eu quebrar a cara ali na frente, se eu me frustrar, ou se não der certo, eu volto. Não tem problema. Faz parte do crescimento. Mas se eu for e der certo, eu vou romper padrões repetitivos. Eu vou romper bolhas do meu sistema. Eu vou conseguir liberações de correntes e de coisas que estavam estagnadas dentro do meu sistema. E eu vou escolher essa vida diferente. Mas para tudo tem uma escolha, um caminho, um preço. Pague o preço de fazer algo diferente. Pague o preço de sair dessa zona de conforto. Pague o preço para viver esse algo maior. Olha ali, Lobo, a história da águia que foi criada com as galinhas. Exatamente. Ela se torna uma galinha. Ou do leão que foi criado pelos... que era? Carneiros, acho que era. Cordeiros. A do leão que foi criada pelos cordeiros, ele não sabia nem fazer o ungido dele, o grito dele, de forma bem breve aqui. Vou contar essa que me veio agora, tá, Lu? Até que um certo dia, alguém levou ele para uma lagoa. E a imagem dele refletiu nessa lagoa. Foi aí que ele viu. Ele foi levado por um outro leão. Isso daí que ele viu, que ele é semelhante ao outro. E ele deu um grito, um ungido muito forte. E aí sim ele se conectou com aquilo que ele veio ser. Qual é a caixinha que você tá? Qual é a mesa que você está se sentando? Queira ir para lugares, mesas, pessoas que realmente procuram esse propósito maior. Olha com quem você anda e te direis quem é. Eu escutava isso, garanto que vocês escutaram. Isso não é uma crença limitante. Isso sim é uma verdade, uma crença edificante. Porque se eu tô com pessoas que vivem ao acaso, eu vou ficar vivendo ao acaso. Se eu tô com pessoas que buscam um propósito maior, que buscam uma evolução constante diária, é isso que eu vou ter na minha vida. Paty, aprender a aceitar as pessoas como são. A diferença não repetir os padrões e ser feliz, pois vejo na minha família o não se permitir. Sim, a gente não se permite, Paty, fazer diferente, só para pertencer. Porque é uma lei que rege as relações humanas, a lei do pertencimento, hierarquia, equilíbrio, as leis sistêmicas, leis do amor, elas regem a gente de forma inconsciente. Porém, quando eu tenho conhecimento dessa lei e eu me libero de lealdades, me libero de emaranhados, trabalho bloqueios e crenças e feridas, aí sim eu consigo fazer diferente. Ou o que acontece com muitos? Não, eu dou conta sozinho. Vai e faz. Acontece algo, porque esse trajeto não teve um reconhecimento, uma ressignificação, uma liberação, um amor, um respeito. Daí ele consegue algo muito bom. Daí a pouco acontece alguma coisa muito difícil que faz ele voltar exatamente ao que era.
Essa é só a lei do pertencimento atuando. Porque para você ir fazer diferente, existe um trajeto, existe um caminho. Um caminho profundo de autoconhecimento. Um caminho profundo de liberação. Um caminho profundo de ressignificar a relação com a sua mãe e com o seu pai. Ai, Thaís, mas eu não tenho problema com o meu pai e com a minha mãe. Eu tenho uma ótima relação. Eu também. Mas eu tinha coisas para ressignificar. Ainda tenho. Por quê? Porque a evolução é constante e diária. É sobre isso. Só que daí, quando você alcança isso aqui, daí você já busca algo a mais. Porque é isso. A Thaís, há 10 anos atrás, estava aqui. 5 anos atrás, estava aqui. 2 anos atrás, aqui. Agora aqui e almeja aqui. Sim, porque Deus quer que a gente evolua, tenha vida plena. Viva em plenitude. Se eu cheguei aqui hoje, ai, aqui tá bom demais. Pronto. Eu vou só fazer mais do mesmo. O resultado vai ser o mesmo. Tá muito bom aqui. Maravilhoso, mas eu quero a mais. Isso não é ser arrogante. Isso é você honrar a vida que veio através de Deus, seu pai e sua mãe. Porque essa evolução é constante, diária. E se eu estou aqui, e eu sei que já tem pessoas aqui, qual o caminho ainda que eu tenho que fazer para acessar aquilo? E você que está aqui, está esperando o quê? Não dou conta. Dá sim, dá. Porque você não pode comparar-se ao outro. A sua vida, o seu contexto, a sua história. A vida do outro, o contexto do outro, a história do outro. Por isso que dentro de um mesmo sistema familiar, 4 irmãos, cada um é de um jeito. Daí vem a mãe e fala, mas eu criei tudo igual. Tá, mas cada um olhou de uma forma. É a forma como você olha, como você se posiciona, que faz a diferença. Por isso que às vezes numa família de 4, um é muito bem sucedido, muito bem realizado, tá atrás do seu propósito, tá transbordando na vida do outro. O outro tá lá, naquela zona de conforto. O outro tem uma vida miserável. E o outro tá num processo que tá buscando, se espelhando naquele que já tá lá. O que acontece? Ué, aquele que tá na vida miserável, que tá vivendo mais do mesmo, eles não querem olhar. Eles não querem escolher esse caminho do mais. Eles não querem escolher esse propósito maior. Daí vai você, como irmão, vai lá chacoalhar e falar, você tem que vir? Não. Você vai falar, tá boa essa vida pra você? Você viu, ó, minha vida tá assim, assim, assada. Eu posso te mostrar o caminho. Não é carregar nas costas, é mostrar o caminho. E demonstrar que a pessoa está assim capacitada para chegar lá. Ou se ela não te escuta, de repente deixa um livro sobre a mesa que você sabe que vai tocar ela, ou manda uma live, ou manda uma mensagem, ou alguém comenta com alguém, se alguém fala com ela. Porque às vezes não tem uma frase que santo de casa não faz milagre? Talvez você quer fazer milagre para quem está do teu lado, teu sistema está esquecendo de fazer um milagre ali no outro, no terceiro, naquele que você não conhece. E é esse que vai te escutar e te ouvir. Faz sentido? Bom dia, Val. Bom dia, Ivana. Uma coisa que impede as pessoas de transbordar é o medo e o comodismo, com certeza. Comodismo, zona de conforto. Medo paralisa. Ou você vira a chave do medo. Que ele seja um impulsionador na sua vida. Porque se ele te paralisou até hoje, quer dizer que você ainda também não está vivendo algo novo. Então, a vida é muito mais do que você, vou falar de novo, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ter cachorro, papagaio, periquito, aposentar e morrer. É muito mais do que isso. Isso não é vida plena que Deus quer. Então busque o propósito maior, que é algo eterno. Busque como você transbordar na vida do outro. Busque a sua evolução constante.
Busque reconhecer o seu trajeto, o seu caminho. Admirar tudo que você está vivendo. Olha à tua volta. Admira o que você já vive. Agradece. O real propósito da tua vida. Qual é? E ainda eu senti aqui de falar que existe uma diferença entre missão e propósito. Sim. Para algumas pessoas. Para algumas, missão e propósito vai ser a mesma coisa. A vida toda. Outras é diferente. A missão, ela vem muito do nosso sistema familiar. Porque quando nós nascemos, nós já nos colocamos a serviço de alguma reparação do nosso sistema. Sim, quer queira, você queira ou não, nós estamos a serviço da reparação do sistema. Então, talvez a sua missão é reparar algo do seu sistema. Então, eu vou dar exemplo da minha vida. 18 anos advogada. Hoje a Thaís, na consciência que ela tem, com os processos de autoconhecimento que ela foi, com os processos de cura e ressignificação, ela percebeu, sim, que a advocacia, ela sempre vai andar comigo, mas ela foi uma missão. Uma missão de fazer justiça pelas mulheres, que lá atrás talvez não foram beneficiadas. Então ela vai o quê? Ela se torna advogada. Justiça por aquelas pessoas que foram afastadas, né? Filhos afastados dos pais ou das mães, porque a Thaís gostava muito de atuar na área de família. Tudo tem um para quê. Hoje eu compreendo. Quando eu compreendo isso e eu vi que essa missão eu cumpri, eu consigo desapegar. Eu consigo encerrar um ciclo e abrir um outro. Quem não vai para um novo ciclo é porque ainda não desapegou do velho. Daí a Thaís, no processo de autoconhecimento profundo e que ela nunca mais vai parar, ela descobre um propósito. O propósito que ela leva as pessoas a ter um direcionamento na vida, um posicionamento na vida, para elas se sentirem mais seguras, mais confiantes. Porque para você ir para um propósito, você tem que trabalhar esses contextos. Então, a Thaís curou feridas emocionais, se liberou de lealdades e emaranhados, trabalhou medo, insegurança, falta de confiança, substituiu crença limitante por crença edificante. Então, é um processo, não é do dia para a noite não, gente. É um processo, anos. E ele vai continuar. Só que hoje já está muito mais fácil. E isso que é o bom. Em alguns pontos, isso vai ser mais difícil mesmo e está tudo certo. O importante é você não desistir de quem? De você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Então, quando a Thaís conseguiu compreender, ela conseguiu a ir para o propósito dela. Porque a missão está tudo pago. Eu cumpri a minha missão. Eu me abro para o meu propósito. Então, perceba se você não precisa disso. E como que eu encontrei esse propósito? Com o meu autoconhecimento, encontrando primeiro meu lugar na família, para depois encontrar meu lugar no mundo. Por isso que você não vive teu propósito. Você não encontrou nem teu lugar na família, quiçá no mundo. E não é porque você às vezes tem uma vida realizada pessoal, com realização pessoal, carreira e financeira, que você encontrou teu propósito. Falei durante essa live. É algo maior. É um transbordar na vida do outro. É um fazer diferença por algo maior. E isso volta multiplicado para a nossa vida. Então, quando eu encontrei meu lugar, me posicionei. Trabalhei as inseguranças que eu tinha, a falta de confiança em mim mesmo, o medo que me paralisava. Saí da bendita zona de conforto. Aí sim eu fui para a direção. Aí sim eu fui para a execução. É sobre isso. Você precisa olhar para a tua vida e descobrir o real propósito da sua existência. Eu conheço inúmeras pessoas
que já vivem isso, eu já vivi isso, então estou aqui como prova viva, demonstrando a minha história, a minha vulnerabilidade para vocês, para quê? Para que vocês sejam tocados, para que vocês não deixem novamente mais um ano e passar o propósito adiante, mais uma vez. Não viva a vida somente dentro de uma caixa. Faça algo novo, faça algo diferente. E reconheça que você só vai ter uma transformação durante o seu propósito. Um propósito constante e diário de evolução. Fez sentido para vocês? Bom dia, bom dia. Então, o que eu desejo é uma constante transformação na vida de vocês. É que vocês olhem e admirem um trajeto, que aí sim vai acontecer a transformação. Não é lá no final não, gente. Transformação é diária. É só você olhar você há 1 ano atrás ou 2 anos. Eu sempre peço isso para as minhas mentoradas. Quem era você no início da mentoria? Quem é você hoje? Reconhecer isso e o quanto você melhorou. E desse lugar melhorar ainda mais. A transformação está nisso. E as coisas tudo vão vir, porque Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus grandioso. Faça a sua parte. Viva um propósito maior que Deus te recompensará. Então, um dia de propósito maior, de transformação e de constância diária na sua vida. Um beijo grande. Se quiser, pode depois mandar mensagem nessa live para quem está assistindo ela gravada. Encaminha a live para alguém também. Você pode estar sendo esse instrumento de inspiração na vida do outro. E nos vemos amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.